Salmo 16. Esse salmo expressa devoções que podem ser aplicadas a Cristo. Termina com tal confiança em uma ressurreição que devem ser aplicadas a Cristo e somente a Ele. Davi foge para refugiar-se em Deus, com confiança e regozijo. Os que reconhecem que Jeová é o seu Senhor devem se lembrar por muitas vezes do que já fizeram. Devemos receber o seu consolo e viver consolidado nele. Ele se consagra para a honra de Deus no serviço dos santos. Nós devemos ser salvos na terra ou jamais seremos santos no céu. Os que foram renovados pela graça de Deus e consagrados à glória do Senhor são santos na terra. Os santos na terra são excelentes, mas alguns são tão pobres que necessitam da bondade do salmista. Este declara a sua decisão de não ter comunhão com as obras das trevas. Ele repete a escolha solene que fez de Deus como sua porção e felicidade. Aceita o consolo da escolha e da glória que é devida por essa decisão a Deus. Esta é a linguagem da alma que devota e dá a glória que é devida por essa decisão a Deus. Esta linguagem da alma devota é devotada, da alma devota e piedosa. Esta é a linguagem da alma devota e piedosa. A maioria das pessoas toma o mundo como seu supremo bem e coloca a sua felicidade em desfrutá-lo. Porém, por mais pobre que seja a minha situação neste mundo, felicidade em desfrutá-lo. Porém, por mais pobre que seja a situação neste mundo, deixe-me ter o amor e o favor de Deus e ser aceito por Ele. Por causa da promessa, deixem-me ter o direito à vida e à felicidade do estado futuro. E isso será o bastante para mim. O céu é uma herança. Devemos considerá-lo como nosso lugar, nosso repouso, nosso bem eterno e contemplar este mundo como jamais pertencente a nós, como apenas um território pelo qual passa o caminho que nos leva à casa de nosso Pai. Os que têm a Deus como a sua porção têm uma herança santa. Regresse ao teu repouso, ó minha alma, e não busques mais. As pessoas que estão sobre a graça nunca cobiçam mais do que a Deus. Ainda que queiram sempre mais de Deus, porém satisfeitas por seu amor e bondade, estão abundantemente alegres com isso. Jamais invejam os prazeres carnais. Entretanto, somos tão honestos e ignorantes que, se formos deixados entregues a nós mesmos, abandonaremos as misericórdias recebidas em troca de vaidades mentirosas. Davi, após receber o conselho de Deus, através de sua palavra e pelo seu espírito, os seus próprios pensamentos lhe ensinaram em sessão noturna e o comprometeram pela fé a viver para Deus. Os versículos 8 a 11 são citados por Pedro em seu primeiro sermão, após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos 2, do versículo 25 ao 31. Declara que Davi fala de Cristo e, particularmente, de sua ressurreição. Como Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, estes versos, particularmente, podem ser aplicados, particularmente de sua ressurreição. Como Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, esses versos podem ser aplicados a todos os cristãos, dirigidos e animados pelo Espírito de Cristo. Daqui, podemos aprender que é nosso dever e sabedoria colocar o Senhor sempre à nossa frente. Se os nossos olhos estiverem sempre dirigidos a Deus, que os nossos corações e línguas se regozijem nele.
A morte destrói o desejo do homem, porém, a esperança do verdadeiro cristão não pode ser destruída. A esperança do verdadeiro cristão não pode ser destruída. A esperança do verdadeiro cristão não pode ser destruída. A ressurreição de Cristo são as primícias da ressurreição de cada crente. Ainda que a nossa porção neste mundo seja dor, no céu haverá gozo, plenitude de alegria. Os nossos prazeres aqui duram somente um momento, porém, à destra de Deus há prazeres que durarão para sempre. Através de teu Filho, que é o nosso Salvador, tu nos mostrarás, ó Senhor, o caminho da vida. Tu justificarás agora as nossas almas. E pelo teu poder, levantará os nossos corpos no último dia, quando a dor terrena terminará em gozo celestial e a tristeza em felicidade eterna.